Você já pensou em desistir? Talvez esteja pensando agora. Talvez esteja naquele ponto silencioso em que você não fala mais sobre seus sonhos porque dói demais continuar acreditando neles. Você faz o que pode, resiste ao máximo, aguenta, o que muitos já teriam abandonado. Mas algo dentro de você está se perguntando se ainda vale a pena. A boa notícia é, se você está aqui, ainda não desistiu. A má notícia é, muitos já desistiram por dentro e nem perceberam. Estão vivos, mas mortos por dentro. Desistem em silêncio todos os dias. Não de grandes coisas, mas das pequenas. Do sorriso de manhã, da esperança ao orar, da coragem de tentar de novo. Napoleon Hill dizia que a diferença entre o vencedor e o perdedor não está na sorte, nem no talento. Está na persistência. O perdedor é aquele que desiste quando o caminho se torna escuro. O vencedor é aquele que continua, mesmo sem ver o fim da estrada. Parece simples. E é. Mas não é fácil. Porque viver exige fé. E continuar exige algo ainda maior. Exige memória espiritual. Você precisa se lembrar de quem é, de onde veio e por que começou. Precisa se lembrar que a sua vida não é uma sequência de acasos, mas uma missão. E missões verdadeiras encontram resistência. Missões espirituais são testadas na dor, no cansaço, no silêncio. É aí que se decide quem continua e quem para. Este vídeo é um lembrete, um chamado, um resgate. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. E agora sim, vamos ao vídeo. A linha invisível entre continuar e conquistar, existe uma linha invisível que separa quem vence de quem desiste. E o mais cruel é que essa linha muitas vezes está a centímetros de distância. Um último esforço, uma última tentativa, uma última oração. Mas a maioria para justo antes de cruzar. Não porque faltava força, mas porque faltava visão. Faltava consciência de que o ponto mais escuro da noite é exatamente onde o amanhecer começa a nascer. E é assim também com a vida. Quando tudo parece perdido, muitas vezes é porque você está prestes a atravessar uma barreira que mudará tudo. Quantos já estavam a um passo do milagre e voltaram para trás? Quantos estavam prestes a viver a transformação que pediram por anos e desistiram porque cansaram de esperar? Napoleon Hill escreveu: a maioria das pessoas desiste quando está muito perto do sucesso. Elas param a um passo da vitória. E isso acontece porque o processo nos desgasta. Porque lutar por muito tempo sem resultados visíveis cansa a mente, enfraquece a alma, abala a fé. Mas é aí que o diferencial aparece. O vencedor é aquele que continua mesmo sem provas externas, que planta mesmo quando a terra parece seca, que se move mesmo sem ver sinal algum. Ele entende que a conquista não vem antes da persistência, ela vem por causa dela. Essa linha invisível está diante de você agora. Você pode não ver, mas está ali. E talvez o que te separa do seu próximo nível não seja um milagre gigantesco, seja não parar hoje. Porque cada vez que você escolhe continuar, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem força, você se aproxima dessa linha. E uma hora você atravessa. E tudo muda. A decisão que muda o rumo, desistir ou transcender. Todos nós, em algum momento, seremos levados até um ponto de ruptura. Um ponto em que o que fizemos até aqui não é mais suficiente e continuar parece impossível. É nesse momento que muitos desistem, mas é também nesse exato momento que alguns escolhem transcender. E transcender não é apenas resistir.
Transcender é romper os próprios limites, é dar um passo além do que parecia suportável, é ir além da força humana e acessar um poder que vem de dentro, de cima, de um propósito maior do que o próprio cansaço. Desistir é fácil, a mente justifica, o corpo pede, o mundo até compreende. Mas continuar quando tudo grita pare, é espiritual, é sagrado, é um tipo de coragem que não se ensina em livros. Napoleon Hill dizia que toda grande transformação começa com uma decisão interna. E essa decisão nunca acontece quando está tudo bem. Ela nasce no vale, no deserto, no meio da dor. É quando você se olha no espelho e diz: eu não sou essa versão cansada. Eu não vou parar aqui. E mesmo sem sentir nada, você escolhe levantar. Escolhe tentar de novo. Escolhe não trair o que Deus colocou dentro de você. Essa é a encruzilhada onde muitos param e poucos transcendem. Não por falta de capacidade, mas por falta de consciência. Porque acham que precisam de mais motivação, quando, na verdade, só precisam de uma escolha, uma decisão firme, definitiva, que declare para si, para o mundo e para o invisível: eu não nasci para desistir, eu nasci para vencer. E a partir dessa decisão, o rumo muda, porque tudo muda quando a mente muda, quando o espírito desperta, quando o não aguento mais se transforma em mesmo assim eu vou. Você não está sozinho, o céu responde à persistência. A dor da caminhada pode fazer parecer que você está sozinho, que ninguém vê seu esforço, que Deus está em silêncio, que o céu se esqueceu de você. Mas essa é outra ilusão sutil que sabota os fortes, porque o céu nunca ignora quem continua. Cada vez que você decide não desistir, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo frustrado, algo se move. Às vezes, você não sente. Às vezes, não há sinal visível. Mas o mundo espiritual responde à sua persistência. Porque fé sem obras é morta, mas fé com ação constante desperta milagres que o tempo estava segurando. Napoleon Hill dizia que a mente conectada à fé se torna uma antena de possibilidades invisíveis. E o que você chama de resistência, Deus muitas vezes chama de preparação. O silêncio que machuca pode ser o espaço que ele usa para te tornar mais forte. As portas fechadas não são sempre rejeição. Às vezes, são realinhamento. E os atrasos que irritam podem ser apenas o tempo exato que ele precisa para te proteger de algo que você ainda não entende. Mas nada disso você verá se desistir agora. A persistência é um ato de fé profunda. É dizer a Deus: mesmo sem ver, eu continuo. É afirmar ao mundo espiritual: eu confio no invisível mais do que temo o visível. E é aí que tudo começa a mudar. Porque você não foi esquecido. Você está sendo observado. Você está sendo forjado. E quando chegar a hora, e ela vai chegar, sua colheita será proporcional ao que você suportou em silêncio, ao que você superou quando ninguém viu, ao que você decidiu acreditar, quando tudo parecia perdido. Você chegou até aqui, leu, ouviu, sentiu cada palavra, e talvez esse seja o maior sinal de que você ainda não desistiu. Talvez esteja cansado, talvez esteja ferido, mas ainda está aqui. Isso não é pouco. Isso diz muito sobre você. E agora, diante de tudo o que foi revelado, existe uma escolha, uma decisão que ninguém pode tomar por você. Ou você desiste, ou você transcende, ou continua alimentando a dor com justificativas, ou decide transformar a dor em combustível para algo maior. Napoleon Hill ensinava que o ponto de virada de uma vida está em uma escolha mental clara e definitiva.
Quando você decide com toda a alma que não vai mais se apequenar, que não vai mais trair seus sonhos, que não vai mais negociar sua fé, o universo se ajusta, as forças espirituais se alinham e você se torna alguém que não apenas sobrevive, mas inspira, que não apenas existe, mas vive com propósito, porque o mundo não precisa de mais gente desistindo. Precisa de pessoas como você, que mesmo cansadas, escolhem continuar, que mesmo feridas, escolhem lutar, que mesmo sem certezas, continuam plantando fé. Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que você decida levantar agora. Não importa o que disseram sobre você. O que importa é o que você decide acreditar daqui para frente. Você não é o que perdeu. Você é o que ainda pode conquistar. Você não é o que disseram. Você é o que Deus diz que você é. E Ele te chamou para vencer. Mas não uma vitória qualquer. Uma vitória de dentro para fora. Que começa com a decisão de hoje. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. E quando eu cruzar essa linha, tudo vai fazer sentido. A linha invisível entre continuar e conquistar, existe uma linha invisível que separa quem vence de quem desiste. E o mais cruel é que essa linha muitas vezes está a centímetros de distância. Um último esforço, uma última tentativa, uma última oração. Mas a maioria para justo antes de cruzar. Não porque faltava força, mas porque faltava visão. Faltava consciência de que o ponto mais escuro da noite é exatamente onde o amanhecer começa a nascer. E é assim também com a vida. Quando tudo parece perdido, muitas vezes é porque você está prestes a atravessar uma barreira que mudará tudo. Quantos já estavam a um passo do milagre e voltaram para trás? Quantos estavam prestes a viver a transformação que pediram por anos e desistiram porque cansaram de esperar? Napoleon Hill escreveu: a maioria das pessoas desiste quando está muito perto do sucesso. Elas param a um passo da vitória. E isso acontece porque o processo nos desgasta. Porque lutar por muito tempo sem resultados visíveis cansa a mente, enfraquece a alma, abala a fé. Mas é aí que o diferencial aparece. O vencedor é aquele que continua mesmo sem provas externas, que planta mesmo quando a terra parece seca, que se move mesmo sem ver sinal algum. Ele entende que a conquista não vem antes da persistência, ela vem por causa dela. Essa linha invisível está diante de você agora. Você pode não ver, mas está ali. E talvez o que te separa do seu próximo nível não seja um milagre gigantesco, seja não parar hoje. Porque cada vez que você escolhe continuar, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem força, você se aproxima dessa linha. E uma hora você atravessa. E tudo muda. A decisão que muda o rumo, desistir ou transcender. Todos nós, em algum momento, seremos levados até um ponto de ruptura. Um ponto em que o que fizemos até aqui não é mais suficiente e continuar parece impossível. É nesse momento que muitos desistem, mas é também nesse exato momento que alguns escolhem transcender. E transcender não é apenas resistir. Transcender é romper os próprios limites, é dar um passo além do que parecia suportável, é ir além da força humana e acessar um poder que vem de dentro, de cima, de um propósito maior do que o próprio cansaço. Desistir é fácil, a mente justifica, o corpo pede, o mundo até compreende. Mas continuar quando tudo grita pare, é espiritual. É sagrado, é um tipo de coragem que não se ensina em livros. Napoleon Hill dizia que toda grande transformação começa com uma decisão interna. E essa decisão nunca acontece quando está tudo bem. Ela nasce no vale, no deserto, no meio da dor. É quando você se olha no espelho e diz: eu não sou essa versão cansada. Eu não vou parar aqui.
E mesmo sem sentir nada, você escolhe levantar. Escolhe tentar de novo. Escolhe não trair o que Deus colocou dentro de você. Essa é a encruzilhada onde muitos param e poucos transcendem. Não por falta de capacidade, mas por falta de consciência. Porque acham que precisam de mais motivação, quando, na verdade, só precisam de uma escolha, uma decisão firme, definitiva, que declare para si, para o mundo e para o invisível: eu não nasci para desistir, eu nasci para vencer. E a partir dessa decisão, o rumo muda, porque tudo muda quando a mente muda, quando o espírito desperta, quando o não aguento mais se transforma em mesmo assim eu vou. Você não está sozinho, o céu responde à persistência. A dor da caminhada pode fazer parecer que você está sozinho, que ninguém vê seu esforço, que Deus está em silêncio, que o céu se esqueceu de você. Mas essa é outra ilusão sutil que sabota os fortes, porque o céu nunca ignora quem continua. Cada vez que você decide não desistir, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo frustrado, algo se move. Às vezes, você não sente. Às vezes, não há sinal visível. Mas o mundo espiritual responde à sua persistência. Porque fé sem obras é morta, mas fé com ação constante desperta milagres que o tempo estava segurando. Napoleon Hill dizia que a mente conectada à fé se torna uma antena de possibilidades invisíveis. E o que você chama de resistência, Deus muitas vezes chama de preparação. O silêncio que machuca pode ser o espaço que Ele usa para te tornar mais forte. As portas fechadas não são sempre rejeição. Às vezes, são realinhamento. E os atrasos que irritam podem ser apenas o tempo exato que Ele precisa para te proteger de algo que você ainda não entende. Mas nada disso você verá se desistir agora. A persistência é um ato de fé profunda. É dizer a Deus: mesmo sem ver, eu continuo. É afirmar ao mundo espiritual: eu confio no invisível mais do que temo o visível. E é aí que tudo começa a mudar. Porque você não foi esquecido. Você está sendo observado. Você está sendo forjado. E quando chegar a hora, e ela vai chegar, sua colheita será proporcional ao que você suportou em silêncio, ao que você superou quando ninguém viu, ao que você decidiu acreditar, quando tudo parecia perdido. Você chegou até aqui, leu, ouviu, sentiu cada palavra, e talvez esse seja o maior sinal de que você ainda não desistiu. Talvez esteja cansado, talvez esteja ferido, mas ainda está aqui. Isso não é pouco. Isso diz muito sobre você. E agora, diante de tudo o que foi revelado, existe uma escolha, uma decisão que ninguém pode tomar por você. Ou você desiste, ou você transcende, ou continua alimentando a dor com justificativas, ou decide transformar a dor em combustível para algo maior. Napoleon Hill ensinava que o ponto de virada de uma vida está em uma escolha mental clara e definitiva. Quando você decide com toda a alma que não vai mais se apequenar, que não vai mais trair seus sonhos, que não vai mais negociar sua fé, o universo se ajusta, as forças espirituais se alinham e você se torna alguém que não apenas sobrevive, mas inspira, que não apenas existe, mas vive com propósito, porque o mundo não precisa de mais gente desistindo. Precisa de pessoas como você, que mesmo cansadas, escolhem continuar, que mesmo feridas, escolhem lutar, que mesmo sem certezas, continuam plantando fé. Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que você decida levantar agora. Não importa o que disseram sobre você. O que importa é o que você decide acreditar daqui para frente. Você não é o que perdeu. Você é o que ainda pode conquistar. Você não é o que disseram. Você é o que Deus diz que você é. E Ele te chamou para vencer. Mas não uma vitória qualquer.
Uma vitória de dentro para fora, que começa com a decisão de hoje. Eu não vou desistir, eu vou continuar. E quando eu cruzar essa linha, tudo vai fazer sentido.